gente vamos para nosso terceiro tempo da nossa quinta aula, né? E vamos continuar falando de regras. Agora são as palavras terminadas em ed em inglês. Quando ocorrem essas palavras? Elas ocorrem quando nós vamos transformar os verbos na sua forma base, né, do presente, para o passado ou para o particípio. E também ocorre em alguns adjetivos, ok? Mas a maioria são dos verbos. Vamos lá para as regras. A primeira regra, gente, e essa primeira regra eu já trago com uma dica de pronúncia, porque nós já falamos dessa dica, mas eu sempre, quando eu posso, eu reforço essa dica. Vamos lá. A regra número 1. Para a maioria dos chamados verbos regulares, na formação do passado e do particípio, você só precisa acrescentar ed. Maioria, grande maioria, né? Então, observando, work, worked. Atenção na pronúncia. Walk, walked. Não, Wait, waited. waited, Need, needed. needed. Vocês observaram, eu fiz questão, né, de dar uma ênfase. Tem até uma coisinha na tela brincando aí, uma animaçãozinha. Eu fiz questão de frisar bem a pronúncia, né? As duas primeiras, gente, work, worked, walk, walked. Por que que o E não é pronunciado? E por que embaixo é wait, waited, need, needed? Porque em inglês existe uma regra de pronúncia que toda palavra, todo verbo, quando vai para o passado, ou particípio, né? Quando ele vai para o passado, ou particípio, e a forma base termina com o som de T, a sílaba tem que ser pronunciada, separada e pronunciada. Waited, needed. O work é trabalhar, o walk é caminhar, wait é esperar e need é necessitar, precisar. Tá. Entendeu, gente? Essa regrinha vocês já podem gravar. Ah, Flávio, com o tempo, gente, vocês já vão entender que vocês vão assimilar. No início, quando o vocabulário ainda é pequeno, pode acontecer de a gente ter necessidade de ir lembrando disso. Mas observem bem, a palavra base é wait. Palavra derivada, que é o verbo no passado, waited. Então, tem T, tem que pronunciar. Work, letra K, não pronuncia. Walk, letra K. Poderia ser outras também. Lá naquele texto que é na biblioteca, que é o texto, né, suplementar, vai estar explicando isso aí com mais exemplos, ok? Então, isso é muito importante. Vamos lá. A regra número 2 é a mais fácil, né? Se o verbo já termina com E, não tem que fazer nada. É só acrescentar, em vez de acrescentar ED, só acrescentar o D, ok? E a pronúncia, gente, nós não estamos vendo nada terminada com T e nem com D aqui, né? Arrive, arrived. Like, liked. Love, loved. Arrive é chegar, né? Like é gostar e love é adorar, amar, né? Certinho? Dúvidas aqui, gente? Muito fácil a regra 2, né? É só ver. Se Sim. termina com E, acrescenta T. A terceira regra, um pouquinho mais complicada, precisa de atenção. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante. É a famosa CVC. Inclusive, lá no intercâmbio que eu fiz, eles usam essa regra mesmo. Consonante, vowel, consonant. CVC. Então, está aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Como que funciona? A gente acrescenta... Ah, e outro um detalhe também. A última sílaba tem que ser a sílaba forte. Como aqui no verbo, o verbo plano só tem uma sílaba, então, obviamente, ela é mais forte, né, Lígia? Só tem uma, ela é mais Uhum. forte. Então, plan, planned. Quando a sílaba forte, nós temos que dobrar a última letra. Planned. Não pronuncio o E porque não tem nada de T e D aqui, né? Então, tá. Stop, stopped. E aqui, olha, essa tem duas sílabas. Prefer, duas sílabas. Prefer. Nesse caso, a sílaba forte é a última, né? É a última sílaba. É. Então, nós temos que dobrar a última letra. A última letra não é R, Vanderlei? Então, preferred. Eu já facilito a vida de vocês, porque é para ninguém pronunciar. Eu não quero saber de ninguém pronunciar esse, né?
planed, stoped, prefered, pelo amor de Deus, né? Não tem esse negócio, não. Estou falando aqui, mas eu não gosto nem de falar, não, certo? Para não criar vício, né, Vanderlei? Planned, stopped, preferred. E aí, gente? Assim, regra 3 parece ser complicada, mas lendo com atenção e entendendo. Consoante, vogal, consoante, está resolvido o problema, né? Regra 4, gente. É a mesma regra 3, porém com um detalhe. A sílaba forte não é a última. Nesse caso, não dobramos. Só acrescentamos ED, simplesmente. Cumprimos a regra 1, né, João? Open. Palavra, eu até coloquei aqui, separei sílaba, para ficar bem claro, né, Lígia? Aqui, ó. Open. 2 sílabas. Sim. Então, a gente acrescenta o ED normalmente, sem pronunciar o E, pelos motivos que nós já falamos. Opened. Aqui, listen, que é o verbo open, é abrir, né, gente? Listen é ouvir, né? Escutar com atenção, né? Listen. Aqui vocês observam que ainda tem um detalhe, o T também não é pronunciado. Então, é listened, listened. Conhecia essa nele? Listened. Não, É. por regra não. E a palavra visit, visit, a sílaba forte, né? Não é a última, né, gente? Então, não tem que dobrar. É visited, visited, ok? Aqui tem T, gente, aí tem que pronunciar. Fechou, Anne? Certinho? É. E então, tem T, tem que pronunciar. Visited, visited, ok? Visited. A regra número 5, gente, é aquela mesma regra do Y lá, né? Quando você, lá das demais, né? Quando você tem um Y e vem uma consoante antes, C mais Y é igual a menos Y mais IED. Nós já falamos nessa regra, né? Certo? Studied, cried, cried. Ok? Tira o Y, consoante Y, tira o Y e acrescenta IED. Sem pronunciar o E. Ok? E a regra número 6 é a mesma coisa lá da regra lá das vogais lá, né? Do verbo da terceira pessoa. Vogal antes do Y. Play, played. Apenas acrescentamos o ED na regra 1, né? Certo? Nós só vamos fazer substituição se for consoante antes do Y. Então tem que estar de olho, né? Consoante, consoante, né, Vanderlei? Se não tiver de olho, não tem jeito. Tem que ler com atenção, com calma, certo? E aqui não tem consoante, aqui tem vogal antes, né? Aqui. É aquela mesma regra lá da regrinha, ok? Certinho? Vogal mais Y é igual a mais D. Se é vogal mais Y, é só acrescentar ED, seguir a regra 1 e estamos combinados, ok? Muito obrigado a todos. Vamos para a terceira.